Na Sporting Entrevista de hoje viajamos até à cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, no Brasil, para encontrar um médio distinto que deixou marca no Sporting e no futebol português no final da década de 80 e início da década de 90. Chegou ao Sporting em 1988-1989, na altura com 26 anos e com o estatuto de internacional brasileiro. Mais de 30 anos depois, William Douglas, antigo médio defensivo de grande amplitude e capacidade técnica, fala-nos com saudade do Sporting, em plena pandemia da Covid-19. Boa noite, para vocês aí, boa tarde aqui no Brasil. É um prazer estar falando com vocês. Eu tenho muita saudade da época, do esporte. Foi uma passagem que marcou muito a minha vida, os sportinguistas, eu tenho amigos até hoje aí, Eu tive aí esse ano, em janeiro, antes desse problema, da Covid-19, e fui muito bem recebido pelo Sporting, eu agradeço muito, Tiveram o cuidado, comigo, me pegaram no hotel, me levaram no centro de treinamento, Tenho que agradecer muito meu amigo Mário Jorge, que foi fantástico comigo e eu estou esperando ele aqui no Brasil para retribuir toda a gentileza que ele teve comigo. Afastado do futebol, Douglas vive hoje rodeado de natureza, inteiramente dedicado ao negócio de comercialização de carnes numa fazenda de que é proprietário. Com tanto para fazer, sobra pouco tempo para o desporto rei. Hoje, eu estou vivendo no meio rural, o que a gente chama aqui, que eu tenho a fazenda, a cidade aqui é uma cidade de 30 mil pessoas, é perto de Belo Horizonte, Os meus filhos moram em Belo Horizonte, são os dois médicos, Eu moro aqui, eu tenho frigorífico local, eu abato o suíno que é meu e revendo aqui para os supermercados, E tenho aqui umas casas de carnes já mais estilizada, que vocês chamam aí de talho, mas é mais estilizada, umas carnes mais nobres. E eu dedico meu tempo a isso. E espero aposentar o mais rápido possível, mas a gente nunca deixa de trabalhar. Eu tive até em primeira mão, vou falar para vocês, um convite agora para me reintegrar ao Cruzeiro, porque quando eu parei de jogar, eu fui treinador em algumas equipes menores aqui no Brasil. Como o Brasil é muito grande, eu treinei equipes no estado de Goiás, que tem só 2 representantes maiores no futebol brasileiro, mas o resto é. Mas depois Douglas decidiu abandonar essa carreira de treinador. Por quê, já agora? Então, aí eu estava treinando e aí a minha esposa não estava dando conta de ficar aqui nos negócios. Não era muito rentável o que eu fazia, na época, Futebol, assim, foi minha vida inteira, Eu desde 11 anos que eu comecei a jogar no Cruzeiro. Então, assim, eu acho o meio muito bom, é um meio que eu me sinto bem, Eu acho que tenho como contribuir muito ainda, para o futebol. E é uma coisa que eu gosto. Não quer dizer que eu não gosto do que eu faço hoje, eu até gosto também. Mas, assim, se for para escolher, eu prefiro futebol. Uma paixão que se explica por um longo trajeto que começou em 1988. Douglas foi apresentado em Alvalade como uma das unhas do leão, anunciadas na altura pelo então recém-possado presidente Jorge Gonçalves. O leão faminto e à procura de rugir bem alto na Europa, e que para isso se muniu de jogadores de craveira internacional. Juntamente com Douglas, a Alvalade chegaram craques como Rodolfo Rodrigues, Ricardo Rocha, Paulo Silas e Carlos Manuel. Eu acho que ele teve boa intenção, realmente o esporte merece grandes jogadores, merece uma grande equipe, pela torcida, pelos adeptos. Eu sou fã do esporte, minha família toda, meus filhos, todo mundo aqui que eu conheço aqui, E aonde eu vejo aqui no Brasil alguém com uma camisola do esporte, eu falo, você torce para um grande clube e tal. Então, realmente, o Sportingista merece uma equipe boa. Quando ele chegou aqui no Brasil, no escritório do Sr. Juan Figuer, eu era jogador do Juan Figuer.
E o Júnior, que foi um internacional brasileiro também, estava saindo do Torino, da Itália, para regressar ao Brasil. E abriu essa vaga lá. E eu já tinha assinado o contrato com o Torino. E o Silas e o Edu Marangon para o Sporting. Aí ele queria que eu fosse para o Sporting de todo jeito. Aí não teve como eu ir pro Torino. Mas assim, e eles, na época, hoje o futebol melhor seria o espanhol, mas na época era só Itália. Na nossa época, o grande jogador teria que ir para a Itália. Só que eles me convenceram que o Torino seria um time pequeno e o Sporting um time grande, e eu iria disputar títulos. Como na realidade isso ocorreu, né? Eu era muito acostumado a jogar até finais e participar de equipe com uma grande torcida, então para mim foi assim, eu não arrependo hora nenhuma de ter ido para o Sporting, de ter feito essa aposta. Um talento internacional acabado de chegar a Alvalade, aposta segura do Sporting com marca registada, qualidade técnica refinada, pronta a servir o Leão. E como se ainda fosse preciso, Douglas tinha ainda os outros traços que o distinguiam do comum dos mortais. Meias para baixo, camisola para fora dos calções e longos cabelos compridos a acompanhar o ritmo do seu futebol. Um póster completo e uma verdadeira superstar do Sporting Clube de Portugal. Quando eu fui para o Sporting, tinha uma moda aqui, que eles falam Chitãozinho e Chororó, são cantores, né, nossos aqui, que usavam o cabelo maior atrás. Então, assim, alguns jogadores na época cortavam o cabelo desse jeito. Aí eu fui para Portugal com esse cabelo maior e tal. Aí, realmente eu usava meias, né, meiões baixos e tal. Era uma imagem assim. Eu estava conversando com o Mário Jorge. Aí ele, né, na base, né, nas categorias de base, alguns jogadores que insistem em pôr a meia mais baixa, ele falava assim que o treinador falava, "Tás armado em Douglas ou o quê?", né? Assim, ficou uma coisa bem conhecida aí, né, pela meia baixa, né? E eu acho que marcou. Eu fiz muitos gols aí, né? Eu assumi algumas responsabilidades. E o Manuel José, que era o treinador, ele falou, você veio do Brasil, né, da seleção brasileira, é você que vai bater todos os pênaltis e tal, o que você precisa? Eu falei, treinar. Aí eu ficava treinando depois do horário, aí eu assumi essa responsabilidade. Tem muitos gols meus, né, de pênalti aí. Então, assim, foi muito marcante para mim, né, o esporte. Em 5 anos de Sporting não faltam histórias para contar. E o que acontece quando se juntam 3 leões em campo? Xavier e Litos juntam-se a esta conversa. Amigo Douglas, pá! Tudo bem, cara? Que saudade de vocês. Beleza, já sei que tiveste cá há pouco tempo. Estiveste lá na academia com o Mário. O Mário, né, representou vocês muito bem, foi maravilhoso, né? Tem que mandar um beijão para ele, um abraço. Ele me tratou muito bem. Na altura não era obrigatório jogar de caneleiras ou jogar com os caneleiras. Havia alguns que punham algodão só. E o Douglas era um jogador que já jogava com os meios em baixo, pouca caneleira, nem se via, mas não virava a cara à luta, ia para cima deles, sem medo, com agressividade, sem medo de se aleijar, era muito corajoso. Do tempo que jogávamos e que não havia faltas, o árbitro não sabe que era uma falta, não pitavam nada. Além desta atitude que ele tinha dentro do campo, fora do campo, mesmo dentro do campo, era um homem tranquilo, era um rapaz extraordinário, uma tranquilidade, transmitia-se a todos os outros jogadores, todas as pessoas que estavam à volta dele, viam exatamente essa postura, essa forma de estar que era extraordinário. Fazia uma coisa que eu não gostava, tentava evitar que ele fizesse, mas eles eram uns malucos, estes brasileiros, quando iam para o almoço, ou quando estávamos em qualquer almoço, mas principalmente nos almoços
do jogo. Os gajos enfrascavam sal na comida, no pão com manteiga, era sal, e eu dizia sempre ao Douglas, não faças isto. A minha falecida mãe me avisava, não faças isso, filho, era a tensão arterial. Hoje estamos nós, não sei, espero bem que ele esteja bem de saúde e que nem tenha esse problema da tensão arterial. Mas a quantidade de sal que eles ingeriam era uma maluqueira, era um hábito. E o Douglas dizia, não, Nietzsche, nós vamos transpirar muito, nós precisamos de sódio. Douglas, já agora se quiser responder. Primeiro, né, é um prazer estar falando com vocês e vê-los, né, Lito, você está muito bem, não tem nenhum cabelo branco ainda. É mais novo, é muito mais novo. A tinta portuguesa é boa, né, Carlos? Você está chegando perto do meu aqui, mas o meu cabelo branco é de família mesmo, todos os meus irmãos, todo mundo cabeça branca, meu pai também era assim. Cabelo branco é charme. Mas assim, estou bem, saúde bem, família boa, os meus filhos criados, né? Tem 2 médicos, família tá assim, eu já estou querendo férias, né, para ficar mais tempo aí em Portugal. Foi uma delícia essa viagem para aí. Douglas era o típico volante, como lhe chamam os brasileiros, um médio forte de marcação, mas que não se limitava a ficar à frente dos defesas. Pegava na bola, driblava e com uma passada longa progredia no terreno em constantes combinações com os médios. Podia ser o Oceano, com quem dividiu a cobertura defensiva do miolo, podia ser o Carlos Manuel, o Paulo Silas, o Litos ou o Carlos Xavier. Douglas era um todo o terreno e tinha a arte e a precisão dos mais finos e elegantes médios defensivos. Bastava abrir os olhos e colocar a bola exatamente onde queria. Uma espécie de telecomando de videojogos ao estilo da PlayStation, mas em tempo real. Apesar de todo o talento reconhecido, a porta da titularidade parecia, aos olhos da imprensa nacional, completamente fechada, porque havia um tal de Oceano com lugar garantido. Só que quando a qualidade é acima da média, há lugar para 2. Eu tive que reinventar. Na realidade, aqui no Brasil, eu era o trinco, o médio volante, o primeiro volante, vamos dizer. Aí eu fui, realmente, o Oceano estava numa fase muito boa. Ele era o xodó da torcida e havia dúvidas se pudesse ser titular, não é? Eu tinha que jogar. Alguém falou, você não vai jogar porque tem aqui o Oceano. Eu falei, mas eu posso jogar do lado dele. Claro. Né? E acho que foi o único brasileiro, acho que foi a única casa de português que eu fui, assim, porque vocês não têm muito hábito de convivência, uma família com a outra dentro das casas, né? E eu fui, tive o prazer de ir na casa do Oceano, a esposa dele, a Rosa, fez uma lula recheada para mim, para minha esposa e tal. A gente ficou muito amigo, né? Eu falei, Oceano, não quer dizer que tem que jogar eu ou você, não podemos jogar nós dois. Aí eu tive que ir mais um pouco à frente, porque ele marcava muito bem, tinha um fôlego muito grande, né? E aí eu tive que reinventar, tive que aprender a fazer algumas jogadas mais na frente. A entrada direta no 11 fez também graças à disciplina tática que Douglas já trazia do Brasil. Desde sempre que se habituou a ir à marcação, em Alvalade teve depois de se adaptar à saída de bola, usada na Europa e no futebol português. De marcar, era o meu principal objetivo no campo. Sempre fui uma pessoa que o treinador falasse, para você marcar Maradona, pronto, ele podia descansar. Marcar o Litos era mais difícil, mas eu ia tentar marcar, entendeu? Mas assim, eu era um jogador assim, que não tinha problema nenhum. Eu assim, muito assim, com responsabilidade. Por exemplo, o treinador falava isso seleção brasileira, por exemplo, a gente ia jogar contra qualquer equipe, o treinador falava, Douglas, tem que marcar fulano de tal e só larga quando eu te falar. Então eu era convocado muitas das vezes por essa disciplina. Bafo no cangote. Assim, bafo no cangote, né? Disciplina, por exemplo, Brasil e Inglaterra no Wembley, tem que marcar e tal, tem que marcar. Então aí a gente jogava e assim, eu era muito responsável, eu tinha essa parte tática
muito aguçada em mim. Então, eu não era irresponsável de ir para o ataque, fazer coisa que iria prejudicar a equipe. Eu era muito tático, né? Podia fazer isso. Você tem que fazer desse jeito, eu fazia. Quando eu fui para o esporte, eu não sabia, porque vocês tinham uma saída de bola. A hora que cruzavam a bola, tinha o tal do pressing do esporte. A gente tirava a bola e saía todo mundo para deixar o outro jogador impedido. Como eu não era acostumado, eu falei, Manuel José, eu tô com medo de a hora que tirar a bola e eu ficar e dar condição ao outro jogador. Aí ele falou, mas o que você quer fazer? Porque a gente vai ter que sair. Eu falei assim, então eu vou na bola. Eu era um jogador que ia na direção da bola. Aí eu já estava com isso bem na minha cabeça. Eu não iria atrapalhar a equipe, porque aqui no Brasil não era acostumado a jogar saindo, fazendo linha de impedimento, né? Douglas funcionava como uma espécie de porto seguro para os homens da frente, mais para uns do que para outros. Sim, isso era uma parede lá atrás, eram imbatíveis os dois. O Aceno mais recuado, um pouco mais recuado, mas em termos de recuperação de bola, os dois eram fantásticos. Isso para a equipe da uma segurança. O Xavier era mais atrás, não é? Embora aquilo que era a dupla do corredor direito, que era eu e o Xavier, ele tantas vezes ia ao ataque, depois não vinha para trás, tinha que ser eu a defender. Por isso é que ele depois foi ele para a Real Sociedade e eu fiquei cá. A fazer o trabalho sujo. Claro, eu tinha que andar a correr para ele. Para a frente! Mas esta era uma forma de jogar e que bem o Marinho Pés aproveitou, o Manuel José também, penso que em parte também, mesmo já com o Pedro Rocha, era aproveitar os jogadores que tinha. Nós jogávamos muito com o 4-2-3-1, era aproveitar os jogadores que tinha. Era o Douglas e o Oceano comportavam-se muito bem. Saía um nas ações ofensivas, o outro ficava. O Oceano também não tinha a qualidade técnica que o Douglas tinha, mas era um jogador que também transportava muito a bola, da forma dele e tal, ia derrubando os bonecos um bocadinho, ia derrubando os adversários, mas também ia com características diferentes, mas comportavam-se muito bem. Nós depois jogávamos normalmente com dois alas. Eu lembro que no primeiro ano jogava eu na esquerda e o Silas na direita, depois mais tarde já era eu e o Cadete nas alas e o Careca por trás do Gomes, por isso era um sistema bastante ofensivo. Essa equipe aí era muito boa. Litos, quando você caía pela esquerda, tem até muitas jogadas de muitos gols nossos, você em vez de ir para o fundo, você dá aquele drible para dentro do campo de novo e cruza. Você pode ver que tem muito gol nosso na época, uma jogada sua, em vez de dar o tapa para o fundo, você volta essa jogada e cruza na área, sai o gols do Cadeira. Ele não podia ir à linha do fundo porque ele não era rápido. Ele executava. Isso. Você não tinha aquela confiança de dar aquele tapa no fundo, né? Mas só ameaçava e cortava, né, para dentro de novo e cruzava. Era uma excelente jogada nossa. A conversa ainda mal tinha começado e já estava a dar pano para mangas, de tal maneira que a certa altura foi desembocar no Padre Luís, um homem de Cristo e do Sporting, claro está, que a certa altura tentou converter todo o plantel leonino, até os mais resistentes. Uma fotografia do Padre Luís, que era um padre muito próximo dos jogadores mais religiosos do Sporting e dos jogadores brasileiros, como por exemplo do Douglas, também do Silas. O Careca, não tanto, o Careca. Careca não ia muito à missa, não. Ia era outra missa. Se quiserem contar um bocadinho dessa história, Litos, se quiseres também antecipar. Olha, eu vou falar, por isso é que eu lembrei-me disso, Douglas, do Padre Luís, que tive o privilégio de vocês me terem levado à casa dele para o conhecer, e contava o André que acabou por ser o Padre Luís a casar a Ana e o Mário, os meus cunhados, e batizar a filha, a Carolina. Por isso foi o Padre Luís que fez tudo isso. Mas eu contava ao André que vocês tanto insistiam, ainda eram mais novo de todos, né? Vocês insistiam muito para que eu ficasse mais religioso. Eu sou batizado, os meus pais, a minha mãe insistiam muito quando eu era novo
era obrigado a ir à missa, né? Muitas vezes ia só ver como é que o padre estava vestido e depois fugia para o futebol, para ver os jogos, né? Depois tinha que dizer à minha mãe como é que ele estava vestido, o padre. Mas lembro-me que vocês insistiam muito nisso e muito mais o Silas. O Silas ficava sempre comigo no quarto, ainda por cima atleta de Cristo, queria-me converter, né? Eu dizia muitas vezes amigo, isso eu agradeço, mas eu gosto tanto de outras coisas que vocês não podem fazer, não é permitido fazer, por isso esquece isso, tenta lá converter outro qualquer, mas deixa-me a mim sossegar. Também tentaram converter, Carlos? Não, por acaso nunca fui solicitado, eu sempre respeitei, eu sou católico e também ia à igreja, porque fazia parte da família da parte da Paula, todos os domingos ia à igreja, eu também ia, e por nada mas ia, mas nunca me fui solicitado para entrar para me converter, atleta de Cristo. A minha esposa ia direto, ela conheci o Padre Luiz, que teve uma excursão para Israel pela igreja, e aí ela quis ir, aí chegou, aí quando eles foram fechar mesmo, que era o Padre Luiz, ele ainda não era o meu amigo ainda. Aí eu cheguei lá na sacristia, tinha uma foto do Sporting todo. Nossa, Carlos, Lito, estava todo mundo lá, e ele é sportinguista doente, gostava muito. Eu até tive o prazer de levá-lo lá em Alvalade, ele assistiu um jogo, acho que foi o único jogo que ele assistiu na vida, foi esse. E ganhamos. Ganhamos, e ele não foi mais, mas assim, foi uma pessoa muito importante na minha vida, assim, conselhos que ele me deu na época serve para mim até hoje, realmente me ajudou muito, né, como pessoa, né, para a gente ser cada vez uma pessoa melhor. Então ele sempre me ajudou. Todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, alguma coisa, né, me lembra o Padre Luiz e coisas que ele me falou. Realmente não é coisas de religião, mas coisa para a vida mesmo, né? Eu fiz encontro de casais com ele, né? Ele que presidiu esse encontro de casais, a gente fez, né, com alguns casais portugueses. Então foi para mim, assim, a minha passagem por Portugal muito importante, e ele foi muito importante na minha vida. A religião ajudou na adaptação ao futebol português, mas a primeira temporada a nível coletivo ficou aquém do esperado. Na época seguinte, já com o novo presidente, chegaram novos reforços de peso, como o internacional brasileiro e na altura já de créditos firmados, o Luizinho, um jogador que encheu as medidas aos sportinguistas. A ação minha, assim, na época vocês não ficaram sabendo, assim, mas ele passou a ter confiança em mim, o Souza Cinto. Aí ele falou, precisamos de um zagueiro. Aí eu fui e falei, Souza Cinto, é para você ganhar dinheiro ou para resolver o problema? Ele falou, não, para resolver o problema. Porque o Luizinho não era novo, né? Não era para investimento. Aí foi que eu falei, ele pegou um avião, eu liguei para o Luizinho, ele veio assistir um jogo do Atlético Mineiro e gostou muito. O Douglas e o Xavier lembram-se perfeitamente disso, mas o Douglas estava mais perto da zona do terreno onde ele jogava e o Carlos Manuel. Então o Carlos Manuel tinha muito o vício, o hábito de querer ir buscar a bola na primeira fase de construção, a bola de saída do guarda-redes, gostava de ser o Carlos Manuel ir buscar para lançar, não é? 30, 40 metros, que ele tinha essa capacidade de colocar a bola também bem à distância. Então o Luizinho dava-lhe grandes apertos e dizia, cara, você acha que eu não sei jogar não também? E você vem cá assim, depois dele, a categoria dele foi o André Cruz. Igual o Luizinho não é fácil. Aqui no Brasil, até hoje, ele é considerado um dos melhores zagueiros que já passou em Minas Gerais e tal, né? Muito bom. Tá muito bem também, eu vejo de vez em quando. Douglas, era impressionante a facilidade com que ele desarmava os adversários, quase nem lhes tocava, não é? Nem fazia uma falta. Uma falta. Capacidade técnica, roubava as bolas aos adversários, normalmente sem fazer falta. E foi já com o Luizinho que os Leões estiveram perto de bater o Nápoles de Diego Armando Maradona. O argentino era a estrela da companhia e por isso tinha direito a algumas regalias especiais. Eu acho que a gente mereceu passar, assim. Não é fácil jogar lá no São Paulo, lá no estádio deles, muito difícil. O Maradona chegou na hora, não sei se vocês recordam, ele não... o Sporting também não concentrava e tal, mas ele chegou
na hora do jogo, devia estar faltando poucos minutos para o aquecimento. Ele entrou, a torcida ficou toda doida. Ele já na saída. Não, eu já estava a despedir, eu já estava para ir embora do Nápoles. Tanto que foi para o na saída de bola, ele já deu, não sei se vocês chamam aí de letra, antes da bola vir, ele já deu um toque de letra, já lançando Carlevalho, que cruzou, quase que a gente toma um gol com 5 minutos, 3 minutos. Isso lá em Nápoles ou em Alvalade? Lá em Nápoles. E penaltis, o Ivkovic apostou com ele. Apostou, se a gente conta, ninguém acredita. E ele, $100. O jogo foi ao balneário, deu a camisola ao Ivkovic e os $100. Foi mesmo, foi isso todo mundo sabe, né? Assim, não foi muito divulgado, né, na época. Se é hoje, era capaz que dava mais polêmica, uma coisa assim. Eu não lembro bem, bom, eu não joguei, não fui convocado. Não é difícil. E o Maradona cá ficou suplente. Mas, Douglas, desculpa, deixa-me só. Você era muito miúdo ainda. Era encostado, não sei porquê, não joguei esse jogo, mas lembro-me que estava na bancada do Topo Sul a ver o jogo, juntamente com os amigos e com o pessoal do centro de estágio. Eu lembro-me do Maradona entrar, ele estava gordinho, não é? Ele devia ter mais dos 15 quilos, não é? Em cima. Eu lembro-me dele ter ficado no banco e falou-se naquela altura, não sei se é verdade, foi o presidente Sousa Sintra que fez pressão ou pediu ao presidente do Nápoles que trouxesse o Maradona batendo no estádio cheio. Eu acho que o estádio ia encher na mesma, um jogo daquela importância, o estádio encher na mesma, mas o Maradona não estava num bom momento, não sei se tinha estado lesionado, estava com alguns quilos a mais, com uma barba enorme. Eu lembro perfeitamente desse jogo, mas foi uma pena. Eu bati o pênalti, você bateu ou não, né? Eu não joguei esse jogo. Afinal, não bati as penaltis do... O que eu vi de Espanha batia os penaltis, pá. Douglas, sabes porquê? Porque Minsk enterrou-nos a nós em Minsk, lá no Toshak, fomos a penaltis, enterrou-nos, valeu o penalti, fomos eliminados. Foi o mais marcou. O duelo com o Maradona serviria de ensaio para o grande percurso europeu da temporada seguinte. O Sporting esteve muito perto de atingir a final da antiga Taça UEFA e acabou por cair aos pés do futuro campeão europeu. O Inter de Milão, orientado por um tal de Giovanni Trapattoni e com estrelas como Walter Zenga, Andreas Brem, Lothar Matthaus e Jürgen Klinsmann. Mas foi de facto uma pena, porque podíamos ter ficado um bocadinho mais para a história do Sporting se tivéssemos chegado a essa final. Houve ali no jogo, eu não gosto de repetir essas coisas, já falei uma ou duas vezes, houve ali uma alteração de estratégia por parte de Mário Pérez, que tinha trabalhado a equipa para jogar de uma forma e depois, sob pressão, alterou a equipa que estava destinada a jogar em cima da hora, porque chegou pressão dizendo que um ou outro jogador tinham que jogar para poderem ser vendidos, que iam estar equipas observadas e depois... Não, isso não quer dizer que até podíamos ter perdido por mais, não é? Se o Mário Pérez tem mantido a equipa que tinha preparado para esse jogo. Mas foi de facto uma pena podermos ter chegado a essa final, porque o Inter de Milão também não estava bem, havia uma pressão muito grande sobre o Trapattoni, também era muito contestado. Eles em Alvalade jogaram nitidamente à defesa, com os 11 jogadores atrás da campo. Você devia ter feito 2 ou 3 gols nesse jogo. Sim. E nesse jogo em Itália, a estratégia estava a ser preparada por Mário Pérez, ia também nesse sentido, em tranquilizar a equipa do Inter de Milão, e depois ele fez uma alteração. Saiu, depois não vou dizer quem é que entrou no meu lugar, mas saiu da equipa. E pronto, acabei por entrar depois na segunda parte, já não fui tempo de fazer nada também, não é? Não quer dizer que fosse eu assumir as situações. Diz? O problema é que lá eu não joguei também tem a ver com isso. A gente fica aquele sentimento que poderia ir mais um pouco. A gente fica um pouco mais assim, convencido de que nós saímos com uma grande equipe, né? A gente perde o jogo. A gente perde a eliminatória rolada.
Falhámos Não muito. falaram. Eu machuquei o joelho e não sei nem como que eu fui. O Marinho Pérez me colocou naquele jogo e depois ele quis me culpar do pênalti que foi, mas assim, eu estava lesionado, fui porque o doutor, como é que chama o doutor? Fernando Ferreira. Eu falei, doutor Fernando, eu tô com o pé, eu ia dar o passo, o meu pé mexia sozinho o joelho. Aí ele fez um monte de coisa, tomei infiltração, fui que ele falou, e depois a gente olharia o caso, que em primeiro lugar vem o Sporting e o jogador, ele iria me colocar pronto para aquela partida. Depois disso a gente ia ver, depois se acabasse aquele jogo, que aí ele iria tratar do meu joelho direito, entendeu? E isso ele fez, realmente. Eu acho que se é hoje eu não teria condição de jogar. Eu fui na raça mesmo, e por causa dele, e a pressão e a vontade de jogar também. Os Leões foram, contudo, até Milão, mas acabaram eliminados nas meias finais da Taça UEFA. Nessa época de 1990-1991, houve mais uma vez reforços sonantes. Para além de Balakov, a chegada prometedora do Careca do Sporting, cujo arranque demolidor não teve depois sequência no resto da temporada. E o Douglas era o protetor do Careca, é o que lhe dava os conselhos, que ele, quando chegou era muito novo. E o Careca houve uma fase em que, pronto, não é, portou-se mal, desviou-se um bocadinho daquilo que era, também, como qualquer um de nós gostava de beber o seu choupinho, e houve uma fase em que se desleixou um pouco. Até porque tinha sido a contratação como se fosse o novo Eusébio, né? Sousa Sintra também falou coisas que não devia ter falado. Não acho que não havia necessidade dessa comparação, mas que era um jogador poderosíssimo, era o Careca, tinha uma qualidade técnica impressionante, dificilmente os adversários lhe roubavam a bola. Mas depois, esta situação que eu gostava de contar foi com o Mário Pérez, o Douglas e o Xavier, devem se lembrar disso. Foi uma fase em que o Careca não estava tão bem e o Mário Pérez dava-lhe cabo da cabeça dizendo: Careca, você está lento. E o Careca dizia: Marinho, você está confundindo talento com estalento. Eu lembro que o Careca estava jogando o Sporting, eu acho que ele fez 20 pontos em 10 jogos, com gol do Careca no finalzinho do jogo, tirando o jogo contra o Belenense e tal, e ele era o rei, chegou bem demais. Aí aconteceu alguma coisa que também não vem ao caso, eu também não sei, acho que cabe a gente comentar. E a partir daí a equipa foi longe. Afastaram o Careca por algum problema disciplinar que eu não sei o que, a equipe realmente caiu, faltou alguma coisa para a gente dar sequência a essa equipe que era muito boa. Careca Douglas fez um grande gol no estádio do Bessa, quando nós matámos o Borrego no estádio do Bessa. Ganhámos 3-0. Passa um cruzamento meu, ele fez um grande gol de cabeça no ângulo. Careca, Balakov e ainda Figo, Peixe e muitos outros. Mais uma vez, como em tantas outras na história do Sporting, fica difícil entender o jejum de títulos neste período. Ficou muito boa. Eu lembro quando chegou, né, o Figo e o Peixe, realmente a pessoa falou: eles vão ter que jogar, que eles foram muito bem no Campeonato Mundial de Júnior e tal. E veio o Felipe também? Aí realmente tinha um plantel muito bom. A gente poderia ter feito mais, né? Que eu tenho muita saudade. O Litos está aí, tem alguns gols, Litos, cruzamento seu. Eu não sabia que eu cabeceava tão bem, assim, corajoso, não sabia. Passando agora os gols, uns gols de cabeça, assim, de coragem e tal, que eu falo, mas não é possível, né? Que eu fazia isso e tal. Mas é verdade, cruzamento seu, eu vem antecipando de cabeça e tal. Tem isso, né? Se você pegar aí no YouTube, e do Sporting que tem, aí tem muita jogada nossa, comemoração, gol do Carlos Xavier, eu jogando, tá muito, muito bacana. A gente
sente saudade. Eu sinto muita saudade de vocês, da nossa época, né, do nosso tempo aí. Conversa boa, tempo a voar, mas ainda com direito à despedida dos sportinguistas. Prazer, né, falar, né, com a nação sportinguista. Eu tenho muita saudade, torço muito, foi muito importante na minha vida, né? É uma passagem que eu não vou esquecer nunca, né? Só deixei amigos e saudades, né? Eu acho que o Sporting fez e faz parte da minha vida e eu guardo com muito carinho e gostaria de dar um abraço em cada um dos sportinguistas e falar que eu também, como sportinguista, continuo torcendo para que a gente possa ganhar vários títulos aí para frente. Só relembrar o que disse o Douglas, realmente quem vai para o Sporting e vive este clube com intensidade como vivia o Douglas, obviamente que só tem a agradecer e tem uma saudade enorme por ter representado um grande clube e eu como companheiro do Douglas também foi uma sorte. Nós temos convivido durante 2-3 anos e foi um prazer enorme ter conhecido e ter vivido com o Douglas durante estes anos no Sporting. Agradecer ao Douglas esta oportunidade que nos deu e dizer que para o Douglas e todos aqueles brasileiros que nós tivemos aqui e de grande qualidade, que foram grandes amigos, foram importantes para a nossa evolução também como jogadores, atletas e também como homens, que eles foram importantes também. Pelo menos para mim, eu estava a atravessar ainda uma fase ainda de muito jovem, estava a crescer ainda para este mundo, foram importantes para mim. Muito obrigado para ele e para todos os outros. William Douglas Umia Menezes, ex-internacional brasileiro, ex-jogador do Sporting Clube de Portugal. Da passagem pelo nosso país não resultam títulos, mas antes uma profunda admiração dos sportinguistas para com um atleta de pura classe e fino recorte, que desde sempre respeitou o escudo do leão rampante. Hoje, de regresso às origens em Belo Horizonte, Douglas não esquece o Sporting e o Sporting não esquece o volante de Minas Gerais, de cabelo solto, camisola larga e meias para baixo. Tão bonita que ela é, cabelos lisos como eu nunca vi.